palavra de Deus diz assim: mas, ó homem, quem és tu, que Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que formou: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a colher o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, o quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Amém? Amém. Pai amado, Pai querido, Santo Deus, em nome de Jesus, Senhor. Eis aqui a Tua palavra, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que ela venha produzir o efeito ao qual será lançada, Deus. Senhor, prepara os corações, prepara as mentes, Senhor. Senhor, que não seja nada de mim mesmo, Senhor, mas que nesta noite, Deus, eu venha ser um instrumento seu, Senhor, usada, Senhor, e ousada na Tua presença, Pai. Desde já te agradeço e te louvo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Paulo escreveu aqui para a igreja de Roma, e ao contrário de que muitos dizem por aí, não foi Pedro que fundou a igreja de Roma. Quem fundou a igreja de Roma e nem foi um apóstolo que foi para lá. Foram pessoas que se converteram através da palavra de Paulo, foram os macedônios, alguns da Ásia, até judeus estavam ali naquele lugar. E Paulo tinha uma viagem para aquele lugar, só que antes ele ia passar na Espanha, só que estava acontecendo muita coisa lá na igreja de Roma, e Paulo tinha que dar uma amenizada na chegada dele lá. Estava com muito tititi na igreja. A igreja de Roma estava vivendo um momento de conflito espiritual, porque o evangelho que Paulo pregava há 25 anos estava sendo posto em questão naquele lugar. O evangelho de Jesus que Paulo pregava, que Paulo pagava o preço, estava sendo colocado em dúvida naquele lugar. E tinha algumas coisas naquela igreja que precisava ser consertada. E Paulo, primeiramente, enviou as cartas à igreja de Roma. Esse momento, irmãos, nós vivemos agora na igreja de Jesus Cristo. Nós vivemos momentos de crise espiritual. Nós vivemos momentos de dúvidas dentro da casa do Senhor. Nós vivemos com doutrinas que não são Deus que estabeleceu na sua palavra. Nós estamos vivendo com coisas que não são da parte de Deus. Então, igreja, é momento de amadurecer espiritualmente. É momento de conhecer a palavra de Deus. Porque todo aquele que conhece a palavra, ele não é confundido, ele não é levado por vento de doutrinas, ele não é levado por heresias, mas ele é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Hoje nós vamos ler Bíblia, igreja. Romanos 1, 28 ao 31. Eu falei, nossa, quase que a pastora... Mas é que a gente está na mesma fiação. Do 28 ao 31. Eu gostaria de ler um quase todo, mas vamos abreviar, que o tempo é corrido, hoje é dia de unção. 28 diz assim: e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade. Preste atenção, igreja. Toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda,
engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Igreja, essa palavra é para quem está lá fora? Essa palavra é para quem? É para nós. Tem muitas coisas aqui, igreja, que nós ainda estamos praticando dentro da casa de Deus. O Senhor, Ele não me deu o tema está na palavra que nós lemos. Vaso de ira ou vaso de misericórdia? Como que você traz a ira de Deus para a sua vida? Praticando o pecado, praticando a iniquidade. Sendo que, Timóteo, 1 Timóteo, nós comentamos na aula, amantes de si próprio. A palavra disse aqui, malfeitores. Muitas vezes, irmãos, nós combinamos coisas. Não precisa ser um contrato de papel não, porque no tempo de Jesus era verbal. Os reis que faziam contratos se carimbavam com seus anéis. Mas as pessoas tinham credibilidade naquele tempo. Muitas pessoas, quando falam que são cristãos, não têm mais credibilidade aí fora. Em negócios. Mas Deus, Ele continua sendo Deus, irmãos. E algumas coisas me chamou a atenção aqui em Romanos 1, 28, 31. Só que Jesus, Ele deu aqui a fórmula a Paulo de como as pessoas se tornam um vaso de ira, certo? Praticando esses males que estão aqui. Mas em Romanos 2,5 diz assim, eu leio. Segundo a tua dureza e o teu coração impertinente, entesouras ira para ti. Ira para ti quando? Agora? Essa igreja é para a igreja, essa palavra é para a igreja de Jesus. Essa ira é a ira vindoura de Cristo. As pessoas estão vivendo hoje como se Jesus não fosse voltar. Meu Deus. Como Jesus não fosse arrebatar os santos. Como se os céus não tivessem preparado para a minha vida e para a sua vida. Como se a ira de Deus não viesse para aqueles que ficarão na grande tribulação. A igreja está vivendo assim. Se iludindo, sendo levada a vãs doutrinas. Foi apresentado um teatro aqui que é exatamente aquilo que acontece quando a nossa fé é colocada. Quando Deus ele nos aperta um pouquinho, nós cedemos. Nós cedemos na malícia, nós cedemos na prostituição, nós cedemos no adultério. Não estou falando só de adultério de casais, estou falando de adultério de amizades, adultério de ministérios, estou falando de adultério de várias coisas, porque eu preciso ser melhor, eu preciso passar o meu irmão para trás, porque eu tenho que fazer primeiro, eu tenho que chegar primeiro, eu tenho que me destacar. Mas eu tenho uma triste notícia para te dar. Não é para lá que nós iremos se continuarmos praticando tais coisas. Meu Deus. Nós iremos ter a consequência dessa ira vindoura sobre as nossas vidas. E hoje não se prega mais inferno. Não se prega. Hoje se prega bênção. 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 Não, irmãos. Deus deu as leis para o povo de Israel para eles seguirem em amor. O povo seguia por quê?
porque tinha medo. Era só uma preparação para a vinda de Jesus. Mas o povo, eles seguiam aquilo que Deus estabeleceu sobre a vida de Moisés, porque Deus deixou claro regras de dissociação, regras de adoração, regras jurídicas no meio do povo dele. E o povo fazia o quê? Temia, não adorava. Nós temos que ter um bom senso. Temos que ter uma essência de adoração. Temos que praticar as coisas de Deus, não porque temos medo da condenação, porque nós estamos na esperança da glória. Temos que praticar as coisas de Deus e exercer aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, as pessoas que o Senhor nos confiou, não porque temos medo de ir para o inferno, não, nós temos que ter a esperança da glória dentro do nosso espírito, dentro do nosso coração e querer mais de Deus. E tem algumas coisas que me chamaram a atenção. Iniquidade. Iniquidade é uma palavra muito falada. A iniquidade é algo ou alguém que tem um comportamento contrário à moral, à religião, à justiça, à igualdade. A iniquidade é praticada por iníquo, ou seja, os que se opõem à equidade, à igualdade. A iniquidade está associada ao ato de ser mau, de ser injusto, de ser perverso. Uma pessoa iníqua, ela transgride as regras e as normas e ela não se importa. Quantas vezes nós falamos com pessoas e ela não ouve, e para ela está tudo normal. Não está normal não, irmãos, porque nós temos que praticar a verdade, conhecer a verdade, ser direcionados pela verdade. O Espírito Santo não deixa ninguém enganado e ninguém confundido não, irmãos. Quando eu faço algo que não agrada o coração de Deus, é instantâneo. Que vergonha. É assim, que vergonha. Parece que eu vejo o Espírito Santo colocando a mão na cintura e batendo o pé. Porque se ele tem ciúme de você, pelas coisas que as pessoas fazem por você, para você, imagina o que você não faz para Deus. Como ele se sente. O que você não faz para Deus, você está desagradando a Deus. Não foi isso que nós lemos aqui? Desobedientes, aborrecedores de Deus. Não é isso? Às vezes é uma coisa tão simples, irmãos. Às vezes é um limpar de uma casa, é um lavar de uma louça. É um exercício que você tem que fazer, uma função dentro do seu trabalho. E muitas vezes você está falando, está reclamando, está achando ruim. O Senhor já, está longe, foi embora. Vaso de ira. Quem era assim? Que fazia assim na casa do Senhor? Os filhos de Eli. Meu Deus. Os filhos de Eli eram assim. E eles receberam um salário pelo seu mau trabalho, pelo seu mau cuidado, pela sua falta de amor nas coisas de Deus. Porque eles carregavam a arca por status. Era o que a gente estava falando sobre Judas aqui hoje. Porque eles queriam tirar proveito daquela situação. Eles queriam estar à frente de uma coisa que não era para eles. E o pai, profeta, não era sacerdote, não era, ele poderia até ter sido homem de Deus, escolhido por Deus, só que ele não executou a função que Deus deu para ele. Perdeu ele, a casa dele toda, caiu por quê? Por falta de posicionamento. Por falta de posicionamento na casa de Deus. Porque está fazendo de conta que não está vendo, está com os olhos fechados, está desagradando o coração de Deus. Porque as coisas do Senhor nós não podemos fazer de qualquer jeito. Outra coisa que me chamou muita atenção: detratores. E a tradução já vem do latim. Essa não é nem do dicionário Aurélio. É o que ou aquele que diz mal. Que ou quem ataca e desvaloriza. É diferente do defensor. Jesus Cristo não te chamou para ser detrator, não.
Porque muitas vezes nós matamos os ministérios dentro da igreja pelo nosso achismo. Porque nós estamos convencionados a uma fórmula. Foi o que foi discutido aqui hoje. As pessoas estão perdendo de não vir para a escola dominical aprender aqui. Estão perdendo, sabe por quê? Porque nós discutimos isso hoje aqui cedo. Eu orei a Deus e falei, Senhor, confirma a palavra no meu coração. Sabe com que eu sonhei, igreja? Com a escola dominical. A confirmação da sua palavra vai vir de lá. Sabe por quê? Porque nós temos que aprender. Não importa. Tá, a gente estava falando de calvinistas e arminianos. Irmãos, tem esse negócio de calvinista, eu respeito todo mundo. Arminiano, eu respeito. A Igreja Batista está incluída em um desses. Mas sabe o que nós somos? Filhos de Deus. Cheios do Espírito Santo de Deus. Cheio do espírito de ousadia, de sabedoria, de discernimento. Então para de ficar seguindo fórmula que as pessoas estão colocando na tua cabeça e vai seguir aquilo que está escrito na Bíblia. Para com isso. Para de matar o ministério dos outros. A menina dança diferente, o rapaz canta diferente, o pregador prega diferente. Deus quer usar assim. Deus vai moldar ele. Deus vai colocar ele da maneira que ele quer. Não sou eu. Eu não estou condicionada a saber quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. A minha obrigação como filha de Deus é pregar o evangelho para toda criatura. Eu não tenho que olhar se ele é branco, se ele é de uma raça diferente. Sabe por quê? Porque Paulo pregou para grego, Paulo pregou para romano, Paulo pregou para pessoas de Israel, para pobre, para rico, para bem-sucedido, para doutores. Paulo tinha todas as fórmulas. Sabe por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo sobre a vida dele. Então nós não estamos condicionados a coisas que as pessoas fazem a gente fazer. Quando você chegar aqui, você entrar naquela porta, você fala assim: Espírito Santo, eu quero que o Senhor me ensine, e eu quero que pessoas aí dentro sejam usadas para ajudar eu a me libertar, eu a me curar, eu a ser uma pregadora do Evangelho, eu ser uma intercessora, eu ser uma obreira, e não um vaso de ira, um vaso de vergonha. Irmãos, às vezes a gente fica toda armada. Pastora passou uma mensagem, quero falar com vocês. Ai, meu Deus. Aí eu falei, Deus, amém. Por quê? Porque a gente fica cheio de coisa, o inimigo já começa e maralhar a sua cabeça. Eu falei, tá repreendido, em nome de Jesus. Se ela tiver que brigar comigo por alguma coisa que eu fiz, é para o meu crescimento. Aleluia. É para o meu crescimento. Nós precisamos deixar de ser meninos, ser dodóis, ser crianças na presença de Deus. Nós temos que suportar os mais fracos, aprender da palavra, estar firmado em cima da pedra. E não ficar condenando aquele que comete o pecado. Porque na medida que você julgar, você será julgado. Está faltando amor, igreja. Faltando amor no coração das pessoas. Sabe por quê? Porque meu telhado é de vidro. Meu telhado é de vidro, ele pode quebrar a qualquer momento. Talvez um dia eu precise que alguém, como já aconteceu e vive acontecendo nas nossas vidas, de pessoas que façam assim, vem aqui que eu vou caminhar mais uma milha. Vem aqui que eu vou caminhar mais uma milha. Tive uma conversa com uma pessoa da igreja essa semana.
E eu falei para ela: filha, só Jesus agora, porque você não tem mais credibilidade, mas eu acredito em você. Falei: eu acredito em você. Sabe por quê, irmãos? Se eu não acreditar na mudança do meu irmão, eu não acredito na minha mudança. E o Senhor, Ele me tirou, irmãos. Ele me tirou das trevas, do lamaçal do pecado, de dentro de um centro de macumba. Tudo que tinha para fazer lá, que a minha mãe precisava, eu ajudava ela. Eu olhei no espelho semana passada, eu falei: Senhor, muito obrigada. Aleluia! Sabe por quê, irmãos? Eu era um projeto falido. E sabe como as pessoas olham para você? Você é um projeto falido. Você não vai ser nada. Você não vai ser ninguém. Mas sobre a nossa vida existe uma promessa. Existe uma promessa. Eu sou contigo. Você é mais do que vencedor. Eu vou na tua frente. Eu vou quebrando os grilhões de ferro. Essa é a promessa sobre as nossas vidas. Apesar disso, os vasos da ira podem se arrepender e virar vasos de misericórdia. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele pagou o preço pelas nossas vidas. Jesus, Ele fez o que tinha que ter feito pelas nossas vidas. E quando Ele fez isso, Ele não falou assim: eu só vou morrer por Israel. Não. Eu vou salvar todo aquele que me crê, todo aquele que confessar o meu nome, todo aquele que me clamar, todo aquele que quiser mudança de vida, todo aquele que quiser nascer de novo, todo aquele que quiser ser diferente, todo aquele que quiser ser um pai de família melhor, todo aquele que quiser ser um drogado a menos na rua, um projeto falido a menos aí na rua. Eu posso fazer muito mais na vida daqueles que me querem. Agora vamos saber quem são os vasos da misericórdia. Quem são os vasos da misericórdia? Tem vaso da misericórdia aqui nessa igreja? Tem vaso da misericórdia aqui? Tem crente cheio do Espírito Santo? Tem crente usado por Deus aqui? Tem crente direcionado por Deus aqui? Tem! Então seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da esperança da glória, seja cheio. Seja cheio, cheio de amor. Vamos para Romanos 12, 9. Gostaria que os irmãos lessem do 9 ao 21. Para que fique cravado, irmãos. A minha Bíblia está assim: o amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns dos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos do Espírito, servindo ao Senhor. Aleluia. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Comunicai com os santos na sua necessidade, segui a hospitalidade, abençoai os que te perseguem, e abençoai e não amaldiçoai. Alegrai-vos os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânime entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Ninguém tornei mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. E se for possível, quando estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensei, diz o Senhor.
Porque se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Irmãos, a fórmula está aqui. Entendeu? Não tem segredo. Está aqui, ó. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É simples, irmãos. Porque ninguém faz mal para si mesmo consciente. Ninguém faz mal para si mesmo consciente. A pessoa ela tem que estar com a cabeça muito para ela fazer mal para ela mesma. Então nós temos que tomar esse posicionamento que Paulo disse aqui para essa igreja. Fala assim, meus queridos, eu já ensinei vocês. Eu já dei todo o meu conhecimento para vocês. Irmãos, imagina como as pessoas tinham sede naquele tempo. A igreja foi aberta em Roma sem um apóstolo estar lá. É como se a pastora abrisse uma IBM lá no São João, abrisse uma IBM lá onde a senhora quer? Vila Rosária, e não tivesse um pastor lá, irmãos. O amor das pessoas em fazer a obra era nessa dimensão, de estar com sede de Deus, na presença de Deus, sendo direcionado exclusivamente pelo Espírito Santo. Só que onde habita a dúvida, o Senhor não está. Começou a corrupção no meio da igreja. As doutrinas vãs vinham de outros lugares e adentrar. Então nós temos que ter esse amor fraternal em cuidar, em ter zelo, em ter paciência, em se preocupar com a vida espiritual do irmão. Sabe por quê? Se a vida espiritual do irmão está bem, ele suporta as tribulações. Porque a gente só não suporta as tribulações quando a nossa vida espiritual não está legal. Então a gente tem que se preocupar. Eu estou orando por você, Senhor, me mostra, me usa. Muitas vezes as pessoas chegam aqui, elas querem um abraço, querem falar, querem contar suas experiências. Quem sou eu para ficar com 5 pedras na mão e falando que está tudo errado? Deixa o Espírito Santo ministrar na vida dela. Eu não posso ser conivente com o pecado, mas eu posso pregar o Evangelho para ela. Com paciência, restaurando, trazendo para perto. Mas sempre dizendo, ó, está errado, não pode. Mas com amor, igreja. Tem muitas maneiras de conversar, de falar, de se expressar com as pessoas. Tem muitas maneiras. Você pode ser uma pessoa que fala a verdade, mas com doçura. Porque nós não podemos fazer acepção dos mais fortes e dos mais fracos. Porque seria muito mais fácil se ficasse uma concentração de todos que são batizados com o Espírito Santo, falem línguas junto, porque um ia fortalecer mais o outro, mas não é assim que funciona. O Senhor, Ele quer alcançar todas as vidas. Ainda os jovens que sentam ali no canto. Jovens, vocês são fortes. Vocês são fortes. Sabe por que vocês são fortes? Porque mesmo naquele dia que vocês acham que vocês não são dignos do amor de Deus na vida de vocês, que vocês estão muito, muito mal, no outro dia, quando vocês recebem uma visitação do Espírito Santo de Deus na vida de vocês ficam cheios do Espírito Santo, cheios de vontade de fazer a obra, com vontade de ir para uma praça daquela que eu fiquei com vergonha de ver vocês lá, ministrando as vidas debaixo daquela chuva, e eu dentro do meu carro fazendo uma visita. Eu fiquei com vergonha de vocês. Falei, meu Deus do céu, vai ficar doente. Meu Deus, não deixa ficar doente. Vocês são fortes. Sabe por quê? Porque vocês têm vontade, necessidade de aprender. Vocês têm necessidade de correr. Vocês não estão querendo
ficar aqui parado. Então corra, aprenda, ministre, pregue, louve, aprenda a tocar. E que nós tomemos isso por exemplo. Para de ficar falando que está cansado. A pastora falou sobre isso. Nós temos que aprender para ensinar direito às pessoas. Não conduzindo as pessoas ao erro, mas ao centro do amor de Deus. Ao centro do amor de Deus, é isso que nós temos que fazer. E deixe o Espírito Santo fazer a obra. O problema é que a gente quer fast food. Passa com o carro, paga e leva. Não existe isso, gente. Eu disse isso para o meu marido hoje. Ele falou: amor, faz 6 anos que nós casamos hoje. Eu estou vivendo a promessa de Deus que Deus prometeu na minha vida há 10 anos atrás. Nós temos que saber ter paciência, tomar posicionamento, ser perseverantes. Não é no primeiro tombo que você quebra a tua cara, se machuca todo, que a gente tem que desistir. Não! Seja forte. Se você não tem força, peça para o Espírito Santo. Que Ele te dá força, Ele te capacita, Ele abre a sua mente. A cada dia que eu venho para essa aula, nós estamos fazendo uma aula de teologia. Irmãos, eu chego alucinada em casa. Sabe aquele desenho Pequeno Mundo de Bob? Eu fico assim, ó, imaginando como que está o céu esperando a minha vida e a sua vida. Eu fico falando, meu Deus, a gente tem que pregar para as pessoas irem para lá, para as pessoas serem salvas, para as pessoas conhecerem esse Deus a qual nós temos servido e servir com alegria. É servir com alegria, não importa o que você está passando, mas você tem a esperança que Jesus vai te levar para o céu. Existia o dia mau, existia a doença, existia a pobreza, a dificuldade, porque nada disso pode te afastar do amor de Deus. Já foi falado aqui. Todo mal coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque o Senhor quer lapidar caráteres, fazer vasos de misericórdia dentro da casa dele, ser colunas fortes, para ela não rachar, ser colunas fortes, vasos que pregam a verdade, não fica enfeitando o evangelho, não precisa. Não precisa enfeitar evangelho, não precisa, porque é o Espírito Santo que trabalha dentro do nosso coração e fala: filho, eu estou aqui diante de ti e tenho muitas coisas para fazer na tua vida. Aleluia. A nossa recompensa, já falei, tirei a cereja do bolo. É o céu, igreja. É a glória. Sabe por quê? Lá em Apocalipse 21:8, eu leio, pode deixar. 21, do 1 ao 8 diz assim: vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também uma cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhe enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas se passaram. E aquele que está sentado no trono E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda, reforça Deus, tudo está feito, porque eu
Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e lhe serei Deus, e ele será meu filho. Quando, porém, os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, idólatras, e todos os mentirosos, não está falando um não, todos, a parte que lhe cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Igreja, nós estamos esperando o que para adorar esse Deus? Nós estamos esperando o que para falar desse Deus? Sabe por quê? Aquele seu problema não vai existir mais quando você estiver lá. Aquela sua doença não vai existir mais. Talvez você passe nessa terra por tribulações e por dores, mas lá não vai existir mais. E o Deus que está sentado no trono estará no meio de nós, falando: venha, filho amado.